falei sobre 3 erros bem comuns, aí, grandes erros que são bem frequentes. Eu costumo ter contato com muitos desses erros e isso deu ideia para eu gravar alguns outros também nos próximos materiais. Mas hoje eu vou falar um pouco mais, eu vou explorar um pouco mais o tema da base. Eu falo sempre em base sólida, mas afinal, o que pode ser uma base sólida? Na minha opinião, tá? Eu entendo assim, a base é tudo aquilo que eu preciso para começar. No meu caso, como que eu penso minha base? Eu penso assim, eu falo, legal, qual que é o meu objetivo principal? Eu anoto num papel, depois eu costumo simplificar esse objetivo, transformando em metas, e aí para eu executar chegar na minha primeira meta, o que eu preciso? Isso para mim é a minha base, então eu costumo colocar no papel o meu objetivo principal, no caso você pode colocar o teu sonho no papel, depois você simplifica para ficar mais executável, para trazer um pouco mais para sua realidade, e aí sim eu penso qual que é a minha base para isso, por onde eu começo, o que eu preciso ter primeiro para começar a tirar esse sonho do lugar. E aí você pode fazer como eu faço, eu costumo colocar qual que é a equipe que eu preciso, qual que é a estrutura que eu preciso ter, quais parceiros são interessantes eu buscar. E aí eu olho e falo, o que eu tenho a partir disso? O que eu já tenho para começar agora? Você pode dar uma olhada na tua agenda, fazer como eu faço. Eu dou uma olhada e falo, legal, esse meu objetivo aqui, principal, eu preciso disso para começar a tirar do papel. E o que eu tenho na mão que pode começar a me ajudar na construção dessa minha base inicial, desse meu pilar inicial de trabalho. Aí eu dou uma olhada na minha agenda, vejo o que eu já tenho e depois eu começo a olhar os passos futuros, o que eu vou precisar para começar a crescer. Então, até numa conversa que eu tive com o Thiago, falando sobre esse tema, falando sobre base, eu falei, numa carreira da música, eu vou até falar um pouco mais sobre esse tema também, de estourar, que eu sou contra você começar um projeto onde você queira apenas isso. É óbvio que lá na frente você pode pensar voos maiores, tá? Eu vou até explorar um pouco mais nesse caso. Mas no outro, na música, o que eu entendo como uma carreira na música, né? Primeira base que eu falo aí. O que você vai precisar? Às vezes pode ser comprar um equipamento, se você vai realizar, por exemplo, vamos falar sobre um cantor solo que faz aí voz e violão. Então, qual que é a base que ele vai precisar? Primeira coisa é, de repente, ter um equipamento de som que dê para executar algum show por conta, sem ter que terceirizar. Então, nesse caso, eu já colocaria como base aí, ter um microfone, uma caixinha de som e um violão legal que dê para executar esse tipo de trabalho. E aí, beleza. Depois disso, o que eu vou precisar? Vou precisar de uma rede de contatos para eu começar a ter alguns shows, vender alguma coisa. Depois, o que eu colocaria? Colocaria estudar, fazer um curso ou dedicar um tempo para ampliar um pouco a questão do público, a questão do marketing, começar já a pensar numa coisa bem inicial mesmo. Então, como a gente está falando de base, eu estou indo lá simplificando tudo. Então, primeiro, um equipamento de som, depois pensar em alguns contatos para começar a abrir algumas portas, começar a tocar. Depois, pensar na audiência, pensar no marketing inicial. Isso envolve estudar, dar uma olhada nos materiais, dar uma estudada em alguns vídeos no YouTube, adquirir um curso para se aprofundar um pouco mais. Isso, para mim, eu entendo que na música é uma base ideal para começar. E aí, obviamente, depois, conforme você for pensando voos mais altos, ampliar a audiência, retenção de público e tal, aí são outros 500, a gente pode falar num outro material. Mas estrutura inicial, base, anota seu objetivo no papel, seu sonho, simplifica, traz para uma realidade executável, depois vê o que você vai precisar para começar, depois o que você vai precisar para crescer e o que você tem na mão. Feito isso, regaça as mangas, vai à luta e o céu é o limite. Tamo junto e a gente se vê no próximo material. Uma boa semana para todo mundo, vamos que vamos!